que que te despertou para o futebol? Por que que você resolveu ser jogadora? Meu desejo, assim, de ser jogadora não começou na minha infância, assim, para ser bem sincera. Eu sou de São Luís, né, do Maranhão. Fui criada pela minha avó e, assim, eu falo que o futebol entrou na minha vida, assim, muito por questão de destino, assim, eu falo. Porque atrás da casa da minha avó tem um campo de futebol e meu tio, assim, foi o maior exemplo de pai, assim, que eu tive na minha vida durante a minha infância. Ele também tinha um time de futebol, um time de várzea, né? Então, a gente sempre estava indo assistir, eu e os meus primos sempre indo assistir os jogos do time dele, e a gente sempre teve um acesso muito fácil ao campo, né? Muito por ele ter o time, enfim, ter chave de portão, essas coisas, então a gente sempre tinha acesso ao campo, e todos os dias nossa brincadeira favorita era ir para o campo e jogar futebol. Eu tinha meu primo que também me incentivava muito, então, poxa, quando a gente tinha viagem, enfim, do time, jogava no interior, ele me chamava, ia, falava para minha avó para cuidar de mim, para a gente poder jogar no intervalo dos jogos. Então foi aí que eu comecei a gostar um pouquinho do esporte, mas nunca sonhei em ser jogador e tudo mais. Só que aí eu vim para São Paulo, né, para morar com os meus pais. E meu tio contou para o meu pai: poxa, Dino, a Ari joga futebol, acho que talvez aí em São Paulo ela tenha mais oportunidade, até porque na minha cidade o futebol feminino até hoje é uma situação bem complicada, assim. E meu pai, no começo, assim, até fala, não dei muita fé de que você sabia jogar e tudo mais. Mas um dia eu estava jogando numa quadra perto de casa, ele estava voltando do trabalho, me viu jogando, e eu voltei para casa e ele chegou em mim e falou, pô, você joga bem, a gente pode procurar algum lugar para você poder jogar, né? E aí perto de casa tinha uma escolinha do Meninos da Vila. Eu fui para treinar com as meninas a princípio, só que não tinha muitas meninas, tinham 3, 4 meninas e a gente não conseguia fazer nada muito grande. Foi aí que meu pai conversou com o pessoal para eu poder treinar com os meninos, enfim, assinou o termo de autorização, afinal era uma menina jogando com os meninos e tal. E aí foi quando eu comecei a jogar, né, um pouquinho mais sério, entre aspas, só que aí meu pai também conheceu, ele trabalhava na região do Vila Mariana, e aí ele via sempre umas meninas passando com a camiseta roxa, escrito futebol atrás, e, enfim, o Centro Olímpico, que é um dos maiores formadores de atleta aí do país na modalidade, e ele falou, poxa, Ari, acho que dá pra gente ir lá também, só que lá eu acho que é algo mais sério, porque assim, eu vejo quase todo dia as meninas indo lá e treinando e tudo mais, e foi aí que eu fui para o Centro Olímpico e, de fato, comecei minha carreira. Foi jogando, quando eu cheguei no Centro Olímpico, que eu realmente comecei a levar o futebol mais a sério, até porque meu pai até falou, poxa, a escolinha era algo que eu pagava, você pode ir se você quiser ou não, mas o Centro Olímpico é algo, né, mais contundente, em que você realmente passa ali por categorias de base. Então, acho que minha carreira e meu desejo de virar jogadora foi a partir desse momento, foi essa mudança e ter chegado ao Centro Olímpico que me despertou e me fez pensar, opa, eu quero viver disso e quero ser jogadora de futebol. Você falou muito aí dessa questão do seu pai, né? Foi uma peça fundamental aí para você se tornar jogadora? Eu tive todo o suporte da minha família, graças a Deus, tive todo o suporte assim, de todo mundo, praticamente. Não lembro de ninguém. Assim, minha avó era a pessoa mais matuta, assim, digamos, que falava, poxa, futebol não dá dinheiro para ninguém, correr atrás de bola não dá dinheiro para ninguém, vai estudar e tudo mais. Mas nunca foi uma pessoa que me impediu de jogar, nem nada. Mas meu pai acho que foi a figura assim mais importante, talvez, na minha carreira, assim que ela começou, porque ele foi o cara que foi atrás para eu começar a jogar com os meninos, depois ele foi o cara que descobriu o Centro Olímpico, e, enfim, a partir disso, sempre foi uma pessoa que sempre me apoiou, sempre fez de tudo, assim, para eu poder buscar meus sonhos, sempre me incentivou. Ele sempre, quando minha mãe ficou grávida, ele fala que ele queria um menino para virar jogador de futebol, porque ele queria que o filho dele fosse jogador de futebol, e acabou vindo uma menina que virou jogadora de futebol. Então, assim, com certeza acho que foi a peça mais importante, assim, na construção da minha carreira. Quais são suas referências, assim? Pode ser na vida, né? Acredito que seu pai seja uma delas, mas
suas referências, tanto de vida quanto no esporte também, né? Falando de vida, eu tenho meu pai, óbvio, mas meu pai também é muito relacionado à questão do futebol. Mas tirando, acho que eu tenho minha avó, assim, que, enfim, me criou durante um momento muito difícil, em que meus pais saíram da minha cidade, assim, né, por necessidade, né, por querer algo melhor para mim, trabalhar, enfim, para poder criar filha pequena. Então, eu tenho minha avó como uma inspiração para mim de vida mesmo, de ter topado a aventura de cuidar de uma criança, ela já não era mais, né, já era uma senhora e topou isso. E óbvio, tenho meus pais também, meu pai e minha mãe, que eu com certeza não deve ter sido nem um pouco fácil para eles ter deixado a filha pequena. Dentro do esporte, quando eu era mais nova, eu não tinha muitas referências, não assistia muito futebol feminino, não consumia muito. Passei a consumir nessa vinda para São Paulo, mas hoje acho que eu tenho algumas pessoas, tenho a nossa rainha, óbvio que tenho o prazer de poder jogar junto, tive o prazer de conhecer um pouco mais do ser humano Marta, que é assim incrível. Tenho também no futebol masculino, sou muito fã do Messi, né, meu jogador favorito. E acho que dentro do futebol também tem alguém que eu me inspiro muito, que é a Rapinoe. Acho que por tudo que ela faz e entende, né, do papel dela de atleta na sociedade. Então, acho que são pessoas que enfim, eu me inspiro e gosto de seguir aí em redes sociais e tudo mais. Quando eu perguntei sobre a sensação de jogar uma Copa, você falou que muita coisa passa na sua cabeça sobre a sua vida, de onde você veio. Acredito que esse processo na seleção também seja parte desse filmezinho que vai passando. Como é que é esse filme que passa para você, assim? Dentro da seleção, um momento que para mim foi peça importante foi ali a convocação que a gente teve para 2 amistosos contra a Austrália, na Austrália, em que eu estava sendo convocada, a gente tinha tido uma convocação antes para 2 jogos contra a Argentina lá na Paraíba, e eu não me sentia bem, não me sentia confortável dentro da seleção, não conseguia jogar. Estava jogando bem no Palmeiras, mas não conseguia jogar bem na seleção. E, enfim, não me sentia confiante, não sentia que até que eu merecia estar lá. E aí a gente foi para a seleção, a gente foi para a convocação, perdão, na Austrália, e eu acabei chegando um pouco antes do grupo e tive uma conversa assim com a Pia, em que ela me mostrou alguns vídeos e falou: ó, eu quero que você faça isso, 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 porque você consegue fazer isso. E eu saí dali daquela conversa e ela chegou para mim antes de acabar e falou assim: ó, e se prepara, porque no jogo você vai começar como titular. E ali minha cabeça parecia que ia explodir, assim. Como que eu não estou jogando bem? Eu estava me mostrando um monte de vídeos com coisas que eu preciso melhorar, que são erros, e eu vou ser titular no jogo contra a Austrália, em casa, né, na casa da Austrália. E eu falei assim, cara, tá, ou você vai para a próxima partida e você se afunda ainda mais, ou você muda a sua cabeça e, pô, peraí, calma. E foi quando eu comecei a pensar, poxa, se ela confia em mim, ela é a treinadora da seleção brasileira, por que eu não estou conseguindo confiar em mim mesma? Então, para mim foi um marco, porque eu cheguei no jogo, para mim acho que foi naquela, né, uma das melhores partidas minhas dentro da seleção, que, né, ali eu me senti mais confiante, e a partir daquele jogo, acho que as coisas realmente começaram a mudar para mim, me senti cada vez melhor, enfim, os ares para ali mudaram dentro da seleção, assim, de até me sentir, assim, realmente bem comigo mesma, sabe? E acho que de vida, assim, algo que me marcou muito, acho que é essa minha mudança de quando eu saio da minha cidade e venho para São Paulo. Eu acho que foi ali que as coisas despertaram, né, de um sonho para mim no futebol. Poder também, enfim, conhecer meus pais, viver com a minha família. Mas também foi um momento muito difícil de ter deixado minha avó, né? Eu sentia que eu estava abandonando minha avó, que tinha me criado. Mas eu tive um apoio dela muito grande também. Poxa, vai lá, vai viver com seus pais, são os seus pais. E meus pais também super compreensíveis nesse processo comigo, de uma criança que viveu a vida inteira com a sua avó e agora está vindo morar com pessoas que ela praticamente não conhece. Então, acho que de vida esse foi um momento para mim também muito marcante, em que muita coisa mudou e graças a Deus deu muito certo. Se você pudesse dar um recado para você lá do comecinho, até antes de sair de São Luís, seja pelo futebol, seja pela vida, qualquer coisa assim,
O que você falaria para você mesmo? Primeiro, a Ari agradeceria muito a Ariadna, assim, por tudo que ela fez, por ter topado sair da cidade dela, ter saído da sua zona de conforto, assim, para viver. No começo não era o seu sonho ainda, mas lá no fundo gostava já do futebol. Então, eu só agradeceria, assim mesmo, ela por não ter desistido, por ter lutado, abdicado de muita coisa para poder viver hoje o que eu consigo viver é graças a ela. Então, agradeceria e falaria para ela que se voltasse no tempo, eu faria tudo que ela fez por mim no passado. Você fez um recado para você mesma, eu queria que você fizesse um recado para jovens hoje, né? Hoje as meninas têm a chance de ver a Ari Borges jogar, uma coisa que talvez muitas gerações antes não tiveram, né? Às vezes é muito clichê, né, essa frase, mas quando se fala de atleta e de esporte, acho que é o que mais a gente vive e tenta passar para as pessoas, é de não desistir do seu sonho, né? De não abdicar daquilo que você gosta, se é aquilo que você ama fazer, você quer viver daquilo, é acreditar que as coisas vão dar certo, buscar também apoio da família, que eu acho que é muito importante, a sua base, são as pessoas que sempre estão com você. Então, o recado não vai ser nem só para mim, mas é também para as pessoas que têm alguém, uma menina que quer jogar futebol, apoie sua filha, sua irmã, sua prima, sua sobrinha, viva o sonho dela também, porque é muito difícil, mas acho que não vai ter nada mais prazeroso do que ver a pessoa que você gosta num futuro vivendo daquilo que ela ama fazer.